Graças a Deus, irmãos, por este bonito louvor que fala a nossa alma, o nosso coração. Lembro agora, nós somos administrador de um grupo de louvores antigos. Só louvores da década de 70, 50, 60, 40, até 90, irmãos. E são hinos que falam realmente a nossa alma. Meus irmãos, nesta noite estamos aqui em mais um culto de doutrina da palavra de Deus. Estamos aqui para nos alimentarmos, porque assim como o nosso corpo físico precisa do alimento material para se manter de pé, para caminhar, assim a nossa alma precisa do alimento que é a palavra. A palavra de Deus é pão descido do céu. E estamos aqui para nesta noite nos alimentarmos desta palavra que Paulo nos ensina, que é digna de toda aceitação. Eu quero aqui, irmãos, ler com os irmãos Daniel, capítulo 6. É uma leitura extensa, mas vamos ler apenas 6 versículos. Daniel na cova dos leões, que é o capítulo 6 de Daniel, a partir do versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3, dos quais Daniel era um, esses príncipes desse conta para que não fosse ou não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive eternamente. Meus irmãos, está aqui a passagem bíblica sobre Daniel, este jovem que ao ser levado como cativo para a Babilônia, como todos conhecem a história, que Israel foi invadida pelo exército de Nabucodonosor, e Daniel, juntamente com os seus 3 amigos, foram levados cativos para a Babilônia. E Daniel sempre foi aquele jovem fiel, aquele crente fiel, temente a Deus, um crente de oração, um crente que orava 3 vezes ao dia. E ali, meus irmãos, nós sabemos que quando Nabucodonosor faleceu, o seu filho assumiu o trono, mas reinou de uma maneira totalmente errada. E ali Deus permitiu que Dário conseguisse vencer o exército de Nabucodonosor e conseguiu ali assumir o reinado. E Dário começou a reinar na Babilônia. E diz a Bíblia, irmãos, que o reino da Babilônia era uma potência grande, o reino da Babilônia. E Dário, quando assumiu o reinado da Babilônia, Dário fez uma coisa sábia. Porque enquanto o rei Nabucodonosor reinou sobre a Babilônia, ele reinou sozinho, no sentido de querer fazer tudo só. Mas ali a Bíblia diz que quando Dário assumiu o reinado da Babilônia, Dário pegou aquele grande reino e dividiu em 120 províncias. E em cada província constituiu um presidente. E sobre esses 120 presidentes, constituiu 3 príncipes, ou seja, 3 supervisores, para supervisionar o reinado ou o reino da Babilônia, para que ele não tivesse prejuízo. E ali, meus irmãos, nós vemos que
que quando o rei Dário fez aquela reunião que constituiu 120 presidentes sobre as 120 províncias da Babilônia, constituiu os 3 príncipes para supervisionar os 120 presidentes, um dos príncipes era Daniel. Daniel foi escolhido para ser um dos supervisores do reinado de Dário. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Daniel era fiel. Daniel era tão fiel que o rei, ao observar Daniel, achou tanta integridade, tanta sinceridade em Daniel, que o rei Dário pensou em constituir Daniel sobre todo o seu reino. Ou seja, Daniel seria a segunda pessoa do rei Dário. E isso trouxe uma inveja para os seus amigos, trouxe uma inveja para os 120 presidentes e os 2 príncipes. Porque de tanta gente, Daniel foi escolhido. Por quê? Porque Daniel era um crente fiel a Deus. E quando nós somos fiéis a Deus, irmãos, Deus nos abençoa. Nós somos abençoados porque a promessa de Deus para a igreja, a promessa de Deus para quem é crente fiel, é onde ele pisar a planta do pé, Deus abençoa. Lá no livro de Deuteronômio, Deus fala com Moisés para que Moisés fale para o povo dizendo: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção se obedecer os meus estatutos, e a maldição se desobedecer os meus estatutos. E Daniel, irmãos, era obediente aos mandamentos. Daniel era obediente a Deus. Por isso que Deus abençoou. Por isso que Deus escolheu a Daniel. E a inveja tomou conta daqueles homens ali. E começaram a procurar ocasião contra Daniel, para que tivesse de acusar ele de alguma coisa, para que o rei desistisse de colocar Daniel como a sua segunda pessoa sobre o reinado da Babilônia. Mas só, meus irmãos, que quando o crente é fiel, o inimigo vai procurar alguma coisa, mas não vai encontrar. É o caso de Jó. Deus olhou do céu à terra e Satanás na terra querendo acusar Jó. E certa ocasião, os filhos de Deus vieram à presença de Deus e Satanás veio no meio. E Deus pergunta: de onde vem Satanás? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus agora vai dar testemunho de Jó. Visto meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é obediente a mim. Aí Satanás disse: mas também com a riqueza daquela, quem não é obediente? Porque as pessoas, irmãos, pensam que é para servir a Deus, só é para servir a Deus se tiver as coisas. Irmãos, a gente serve a Deus, não é por aquilo que Deus nos dá, é por aquilo que Ele é. Viu? Nós servimos a Deus porque Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é abençoador, Deus é misericordioso. Nós não vamos servir a Deus por interesse. Não, a gente vai servir a Deus porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele é Deus maravilhoso. E aqui, meus irmãos, eles procuraram ocasião contra Daniel, mas não encontraram. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é fiel e verdadeira. E ela diz, irmãos, quando Daniel aqui sendo perseguido pelos seus amigos, entre aspas, porque às vezes a gente pensa que tem amigo aqui na terra, mas eu costumo dizer, irmão, aqui na terra a gente não tem amigo, a gente tem conhecido. Amigo verdadeiro é Jesus. Porque às vezes, irmão, você considera alguém seu amigo, e nas horas mais difíceis da sua vida, ele lhe abandona. Mas Jesus não. Jesus está em qualquer momento da sua vida, está com você. Seja na abundância ou na escassez, Jesus está com você. E muitas vezes aquele que se diz seu amigo, quando vê você no aperto, aí tira o corpo de banda, deixa você sozinho. Aleluia. E a palavra diz, irmãos, que Daniel ali despertou uma inveja naqueles homens, porque ele sabia que não tinha qualidade em Daniel. A palavra do Senhor diz aqui também, na Bíblia Sagrada, que Daniel,
orava a Deus, porque o crente que ora, esse crente é vitorioso. E a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo ensinando a igreja, ele diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem contenda. Então Daniel, irmãos, era esse crente de oração. Era um crente que orava, era um crente que buscava Deus, aleluia, porque a Bíblia diz assim: orai pelos que vos perseguem, orai e não amaldiçoeis. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 9, Paulo nos ensina a respeito do amor. Ele diz assim: o amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Então a palavra de Deus, irmãos, ela tem ensinamento para nós de todas as formas. E diz aqui, meus irmãos, que eles procuraram ocasião contra Daniel, mas a palavra diz, Pedro escrevendo na primeira epístola, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Então eles observavam a diferença em Daniel. Por quê? Porque Daniel era fiel. Daniel era sincero. Porque de 122 homens, porque era 120 presidentes e 2 supervisores, justamente o único que o rei viu fidelidade e sinceridade foi em Daniel. Por quê? Porque ele era um crente fiel a Deus. E a Bíblia diz, irmão, que quando nós somos fiéis, o nome do Senhor é glorificado através da nossa fidelidade. Nós estamos aqui nesta noite em mais um culto de doutrina, para nós aprendermos a sermos mais crentes. Não ser mais crente para querer ser mais que o outro. Não é assim. Ser mais crente, que a gente fala no nosso linguajar, é ser mais obediente, é ser mais temente a Deus, obedecer a Bíblia, observar os mandamentos do Senhor, andar com sinceridade, porque Jesus nos ensina lá em Mateus: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí ele continua: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se coloca uma candeia debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante da igreja. É diante da igreja, é? Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, querida igreja, nós temos, irmãos, que andar como luz neste mundo. Temos que dar testemunho, sermos testemunha fiel, porque não foi nós que escolhemos a Jesus, foi Ele que nos escolheu. Lá em João 15,16, Jesus mesmo falou: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto fizerdes, o nome de meu Pai seja glorificado. Então, irmãos, se nós andarmos como crente aqui na terra, obediente a Deus, obediente à doutrina da Bíblia Sagrada, porque estamos aqui para aprender. Doutrina é estudo, doutrina é ensinamento. Estamos aqui para aprender, irmãos, a sermos cada dia mais fiéis ao Senhor. Aleluia. Porque Deus quer de nós a obediência. Eu sempre digo que na vida do crente, irmãos, só não pode faltar 4 letras na vida do crente. É o O, o B, o D, o C. Obedecer. Não pode faltar não, irmãos. No alfabeto de Deus só tem essas 4 letras para nós, em termos de obediência: o O, o B, o D e o C. Obedecer. Então temos que ser obedientes a Deus,
Porque quando somos obedientes a Deus, somos obedientes aos nossos líderes, somos obedientes às autoridades. Por quê? Porque a Bíblia ensina que devemos obedecer às nossas autoridades. Nós temos autoridade civil e eclesiástica. As autoridades civis são o delegado, os governantes. A autoridade eclesiástica são os nossos pastores, os nossos líderes. Então temos que ser obedientes a ele. Porque alguém já diz assim, eu já vi crente dizer, eu vou lá obedecer a pastor, está fora da Bíblia esse crente. Porque está escrito aqui, ó, obedecer aos vossos pastores, porque vela por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta dela. Porque, irmãos, o pastor da igreja, quando ele assume a igreja, ele é responsável por toda a igreja. E ele é quem vai cuidar da igreja. A igreja está sob a sua responsabilidade. Por isso que o pastor às vezes é cuidadoso, e tem que ser cuidadoso mesmo. Jesus coloca o pastor na igreja para ser cuidadoso. Se faltar o irmão, meu Deus, o irmão não vem hoje, o que é que está acontecendo? Já vem aquela preocupação. Eu digo isso, irmão, porque eu já passei por algumas igrejas, pastoreei, e isso acontecia comigo, irmão. Todo pastor é assim. Por quê? Porque nós estamos com a responsabilidade sobre a igreja. Os irmãos estão sob a nossa tutela, sob a nossa responsabilidade. Se a pessoa, irmão, você tem 10 filhos, um exemplo que eu estou dando. Quando chega de noite, falta um. Aí você vai dormir tranquilo? Não. Se você realmente é um pai, é uma mãe, você não vai ficar tranquilo. Você vai procurar onde é que está seu filho. Cadê meu filho? Não chegou? Onde é que está ele? Já está na hora de se deitar, de dormir. Meu filho não apareceu. O pai vai se preocupar. Do mesmo jeito é o pastor, irmão. O pastor se preocupa com as ovelhas. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus conta uma parábola de um homem que tinha 100 ovelhas. Só que quando ele foi colocar as ovelhas para o curral, faltava uma. Aí o que ele fez? Deixou as 99 no curral e foi atrás daquela perdida. Por que ele foi atrás da perdida e deixou as 99? É porque as 99 já estavam guardadas. Ele foi atrás daquela que não estava no rebanho. Aleluia. E diz a Bíblia que quando ele achou a ovelha, ela estava machucada, caída. E ele pegou a ovelha com muito cuidado, passou óleo, passou azeite nas feridas e trouxe a ovelha nos braços para o rebanho novamente, para o aprisco. Então é isso que Jesus faz com nós. E é isso a responsabilidade que está sobre o líder, o pastor. Mas muitas vezes, irmãos, tem crente que não entende isso. Tem crente que é incompreensível, que às vezes o pastor vai com aquele cuidado, o irmão falta um dia, 2, 3, uma semana, aí o pastor vai lá, meu irmão, o que é que está acontecendo? E tem irmãos, eu digo porque eu já presenciei isso, né? Que é incompreensível, achando que o pastor quer entrar na vida particular do irmão. Não é isso não, irmão. É porque o pastor está sob a sua responsabilidade de cuidar de você, de zelar de você. Até porque quando Jesus voltar, que a trombeta tocar, Jesus não vai pedir à igreja dos irmãos do ministério aqui, do auxiliar, do diácono, do presbítero, das irmãs, dos irmãos. Não, Jesus vai pedir à igreja das mãos do pastor. Glória a Deus. Porque foi ao pastor que ele entregou. Eu vi uma vez uma posse do pastor lá na cidade de José da Penha. O pastor de Natal veio dar posse e ele disse uma coisa que eu nunca me esqueço. Ele disse assim: irmãos, o único homem, o único noivo que teve coragem de confiar sua noiva a outro homem é Jesus. Porque a igreja é a noiva de Jesus e ele confiou o pastor, viu? Qual é o rapaz ou a moça que vai confiar a sua namorada, a sua noiva a outro homem? Não tem nenhum que confie, né? Mas Jesus confiou, irmãos. Jesus confiou a sua noiva ao pastor. Isso é um privilégio muito grande, irmão. Isso é privilégio de Deus. E quando ele voltar, ele vai chegar para o pastor e dizer: cadê a minha noiva que eu lhe entreguei? Você zelou da minha noiva? Você cuidou da minha noiva? Você preparou a minha noiva para o casamento? Por
Porque, irmãos, a igreja aqui na terra está sendo preparada para o casamento, irmão. Nós vamos se casar um dia com Jesus. Alguém não entende, o camarada que não é crente, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, aí fica conversando asneira e dizendo: e esse homem está doido, casar com outro homem? Só, irmão, que eu sou, humanamente falando, eu sou homem, masculino, mas só que espiritualmente eu sou a noiva de Jesus. Agora isso aqui, irmão, é para quem tem o Espírito de Deus para entender, viu? O homem lá fora, que não tem o Espírito Santo, não entende essas coisas não. Agora nós entendemos. Nós somos a noiva do Cordeiro. E quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, nós iremos nos casar com Jesus. Será a maior festa de casamento que já houve. Vai ser essa. É a igreja com o noivo chamado Jesus. Aí aqui Daniel, meus irmãos, ele deixa o exemplo de um verdadeiro crente. Os homens procuraram falha, oportunidade, porque, meus irmãos, todos nós somos tentados. Até porque Tiago ensina: bem-aventurado sois vós quando sois tentados. Nós somos bem-aventurados porque somos tentados, porém não ceder à tentação. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas ficam naquele negócio: não, é porque por isso, é por aquilo, colocando desculpa para pecar, para fazer as coisas erradas, né? Não é porque eu sou fraco mesmo, mas Jesus é bom, Jesus me perdoa. Só tem um detalhe, irmãos: eu não devo me confiar, porque Jesus é de misericórdia e está fazendo coisa errada, porque se lembrando da misericórdia de Deus, não. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia fala que quando eu tenho conhecimento da verdade, quando eu sei que isso aqui é algo que me traz prejuízo, um exemplo que eu estou dando aqui, tem um copo d'água aqui, vou dar melhor um exemplo. Aí tem um copo d'água, aí a pessoa chega e diz: aqui esse copo d'água agora tem veneno dentro. Aí eu sei que tem veneno, irmãos. Aí mas Deus é de misericórdia, Deus é poderoso, eu vou beber e não vou morrer. Se beber, morre. Porque você está tentando, irmão. Está tentando Deus, no sentido de falar. Se eu sei que eu não posso fazer isso, eu não vou fazer. Mas tem uns aí, irmão, por aí afora, intitulado de crente, que está fazendo essas coisas, errando, pecando, fazendo a coisa diferente, desobedecendo a igreja, desobedecendo a doutrina, desobedecendo o pastor, confiando na misericórdia de Deus. Mas não é assim que devemos proceder. Nós temos que obedecer a palavra, do jeito que ela está escrito. E os homens aqui, irmãos, disseram: não tem jeito não, esse Daniel, ninguém acha falta nele de jeito nenhum. Mas nós vamos procurar uma falta nele na religião dele, no Deus dele. Aí eles tramaram, fizeram uma reunião, tramaram em criar um decreto, ia à presença do rei Dário e lançaria essa proposta para o rei. E chegaram ao rei Dário e disseram: rei Dário, para o senhor ter certeza que essas pessoas são fiéis ao Senhor, vamos fazer um negócio. Assina um decreto aí, que daqui a 30 dias, homem nenhum daqui pode orar a outro Deus ou pedir alguma coisa a não ser ao Senhor. E aquele que desobedecer será jogado na cova dos leões. Aí o rei, irmãos, como o homem gosta de ser adorado, assinou imediatamente o decreto. Pronto, está aqui assinado, selado o decreto. Aí o rei Dário selou o decreto, e o decreto dizia que homem nenhum podia orar a outro Deus e nem podia pedir nada a outro homem a não ser o rei. Só, irmão, que o crente, irmão, não vai obedecer esse tipo de decreto, não. A gente obedecendo o decreto da governadora do estado, porque é no sentido humanamente falando. Ela não estava dizendo que era para nós deixar de ser crente. O decreto dizia que era para a gente usar máscara, era para a gente estar isolado. Um decreto que não tem nada a ver com a nossa fé nesse sentido. Agora, se fosse assinado um decreto dizendo: agora você tem que deixar de ser crente, esse decreto aí, irmão, não obedece não.
Esse tipo de decreto a gente não obedece. Aleluia. Aí o irmão pode dizer, mas a Bíblia diz obedecer às autoridades. Obedecer às autoridades naquilo que é correto. Agora diz obedecer uma autoridade para a gente deixar de ser crente? Jamais, irmãos. E Daniel é obediente ao rei. Daniel é obediente. Agora nisso aí ele não obedeceu não. Porque jamais ele ia negar o nome do seu Deus, irmãos. Jamais Daniel ia negar o seu Deus. E ali o rei assinou, e quando Daniel soube do decreto, mesmo assim Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Aleluia. E era nisso aí que os seus inimigos queriam pegar Daniel. Aí foram curiar, saber se Daniel ainda continuava orando. E quando chegava lá, estava Daniel de joelho, orando na janela, 3 vezes ao dia. Aí eles correram para o rei. Aí disseram, rei Dário, o senhor não assinou o decreto? E no decreto não dizia que ninguém podia orar a outro Deus e pedir alguma coisa no seu senhor durante 30 dias? Aí o rei confirmou, é verdade. Então aquele Daniel que o senhor trouxe lá de Israel, aquele judeu, ele está desobedecendo o Senhor. Ele está orando ao seu Deus. Aí o rei, irmãos, gostava muito de Daniel, porque Daniel era muito obediente. Qual é o patrão, irmão, que não gosta de um funcionário bom? Todo patrão gosta. Daquele funcionário obediente, daquele funcionário pontual, daquele funcionário que não fica faltando o que quer, a não ser uma necessidade, uma doença. E o rei gostava muito de Daniel, porque Daniel era um funcionário de responsabilidade. Aí o rei ficou perturbado e fez de tudo para salvar Daniel. Mas como já estava assinado o decreto, irmão, e palavra de rei não pode voltar atrás, porque ele fica envergonhado, porque vão dizer que ele não tem palavra. Aí o rei determinou, autorizou jogar Daniel na cova dos leões. Só que a Bíblia diz, irmãos, o texto diz mais na frente, que o rei não conseguiu dormir à noite. Não quis comer nada, jejuou a noite toda por Daniel. E quando chegou de manhã, o rei correu lá para a cova. E quando chegou lá na cova, achando que os leões tinham devorado Daniel, mas irmão, para crente fiel, o leão não pode não, viu? Aleluia! Se jogar o crente fiel na cova, o leão vai servir de travesseiro para crente, porque Deus vai enviar o anjo e fechar a boca do leão. E quando o rei chegou lá e disse, Daniel, porventura o teu Deus te salvou da boca dos leões? Aí Daniel responde lá de dentro da cova, sim, o rei, Deus enviou seu anjo e me guardou dos leões. Aí o rei mandou abrir a porta da cova lá e mandou trazer Daniel para fora. E quando trouxeram Daniel, aí o rei disse, agora quem vai ser jogado é os acusadores. Olha, irmão, quem lhe acusar por você ser fiel a Deus, ele vai ser jogado em cova do leão, viu? Só que com você não acontece nada não, porque você é fiel a Deus. Agora aquele que não é fiel, o leão vai devorar. Vai servir de comida para o leão. Porque Deus, irmãos, ele zela pelo crente fiel. Aleluia. Ele zela, irmão, pelo crente fiel. Por isso que é bom estarmos na igreja. Por isso que é bom estarmos na casa de Deus, aprendendo a palavra, a doutrina, sabendo como é que é para servir a Deus, irmãos. Porque, aleluia, o crente, irmãos, que quer morar no céu, ele é temente a Deus, é temente a sua palavra, obedece os ensinamentos. Aleluia. E ali, meus irmãos, Daniel foi salvo da cova dos leões. E a Bíblia diz que depois que tiraram Daniel, que foi comprovado o milagre, o livramento que o Deus de Daniel deu a ele, aí o rei decretou, criou outro decreto, dizendo o decreto que a partir daquele momento, nenhuma nação daquela, tribo e língua, podia adorar outro Deus, a não ser o Deus de Daniel. Aleluia! Ô irmão, como é bom ser fiel a Deus. Aleluia! E ali, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que todos que adoravam outros deuses passaram também a respeitar e a temer ao
Daniel. Que possamos, meus irmãos, nesta noite, diante deste exemplo de um jovem fiel, de um homem fiel a Deus, porque Daniel chegou um jovem lá na Babilônia, depois se casou. Na ocasião que ele foi jogado na cova, já tinha sua esposa já, e ele casou-se, mas permaneceu fiel a Deus, irmãos. Aleluia. Porque quando se tem convicção de servir a Deus, irmão, começa de criança. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que para a pessoa que quer ser fiel a Deus, não importa se é uma criança, não importa se é um jovem, não importa se é um senhor ou uma senhora, quando quer ser fiel a Deus, irmão, morre, mas não nega o nome de Jesus. Permanece fiel até o fim. Por quê? Porque Jesus diz assim: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então, diante deste exemplo, meus irmãos, que possamos cada dia mais sermos mais fiéis, sermos mais obedientes à doutrina da palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, eu louvo a Deus, eu sempre costumo dizer isso. Eu louvo a Deus que eu aceitei a Cristo. Não estou aqui acusando outra denominação, estou aqui dando o meu testemunho. Eu louvo a Deus porque eu aceitei a Jesus na Assembleia de Deus. Até porque no dia que eu aceitei, não sabia nem que igreja era. Eu fui para o culto, fui crente. Quando eu cheguei em casa que me perguntaram, eu não sabia qual era a igreja. No outro dia que eu vim descobrir que era a Assembleia de Deus. E eu louvo a Deus por ser crente da Assembleia de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a Assembleia de Deus, ela zela pela doutrina. Ela zela pela palavra de Deus. Se algum anda errado é porque é desobediente. Mas ensinamento é aqui na igreja. É na escola bíblica dominical, é na doutrina, é na ceia, é Deus usando o pregador, Deus usando a pregadora. Deus tem ensinado o seu povo a andar em santidade. Porque o escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que seguir a paz com todos e a santificação. Quando nós somos obedientes a Deus, nós estamos nos santificando a cada dia. Nós não somos perfeitos não, irmãos. Nós temos as nossas falhas. Por quê? Porque nós estamos aqui na terra ainda. Agora nós estamos trabalhando todo dia e nos aperfeiçoando. Agora no dia que nós formos levados para o céu, aí lá nós seremos perfeitos. Por quê? Porque antes de a gente entrar no céu, a Bíblia diz que a trombeta vai tocar e nós seremos transformados em um corpo incorruptível. Em um corpo realmente que não tenha mais pecado. Porque no céu não entra pecado, irmão. Não é que nós vamos entrar do jeito que nós estamos aqui, não, com essa carne pecadora, não. Não, irmão. Nós vamos ser transformados primeiro. Paulo ensina que os mortos que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados primeiramente, porque tem que passar pelo processo da transformação. Seremos transformados em um corpo incorruptível e seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Então, querida igreja, fiquemos com esta palavra nesta noite, palavra de obediência, palavras de temor a Deus, porque o exemplo de Daniel é o exemplo do crente que teme a Deus. É o exemplo do crente que é obediente a Deus. É como é o caso de Eliseu. Eliseu toda noite passava, se fosse hoje era para a igreja. E aquela mulher observava. Porque tem muita gente, mulher, observando, viu? Se um povo na terra que tem vigia sem pagar é crente. A prefeitura paga não sei quantos funcionários para pastorar os prédios públicos. Mas o crente não tem vigia, não paga um centavo. Ele se oferece para vigiar o crente. Só para ver se pega a gente numa falta para dizer, é porque é crente. Aí, irmão, aquele Eliseu passava todo dia, toda noite, e a mulher observando. A mulher observando. E aquela mulher, irmão, ficou tão impaciente em ver
a maneira que Eliseu andava, a maneira que Eliseu se comportava, que aquela mulher chamou o esposo e disse: "Homem, vem aqui. Eu tenho observado", e não foi só um dia não, viu, irmão? Ela observou muito tempo. "Eu tenho observado que esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus." Ô irmão, como é bom ser obediente, viu? As pessoas vão dizer: "Mas rapaz, ali é um crente." Pense. Diz assim, né? Tem uns que dizem assim: "Quando eu for ser crente, eu vou ser crente quem é aquele homem ali. Eu vou ser crente quem é aquela mulher." Ou mulher crente, ou homem crente. É um exemplo, irmão. A maior lição que a gente dá, a maior pregação, sabe qual é? Não é mais falar nesse microfone, não. É o nosso testemunho. Não adianta eu pregar no microfone e não dar testemunho, não. A maior pregação que eu tenho que dar é a minha vida. Porque em Mossoró, uma vez estava no culto de pregação, no meio da rua, e deram oportunidade a um rapaz lá para pregar. Esse rapaz era meu vizinho, conheci ele de perto. E chegou um bêbado. Porque, irmãos, o Deus, às vezes até permite certas coisas para o camarada procurar se ajeitar. E aquele bêbado chegou, irmão, e o irmão pregando dizia assim, ele foi pregar na passagem de Nicodemo. E Nicodemo foi ter de noite com Jesus e disse, aí o bêbado: "Eu conheço esse Nicodemo aí. Esse Nicodemo é irmão dele." Aí os irmãos: "Tenha calma, vamos escutar a palavra." "Não, eu estou dizendo que eu conheço esse cara que ele está falando, é irmão dele." Aí o irmão pregando: "Também conheço. Lá eu conheço todo mundo lá. Lá eu conheço do copo ao caneco. É tudo enrolando. Até a profissão enrolar a cadeira." E era mesmo. Lá eles trabalhavam tudo enrolando cadeira, fio, né? Cadeira. Tudo enganador, irmão. Tinha o nome de crente, mas tinha essas trapaças no meio, né? Comprava e não pagava, mentia. Aí, deixa aqui, ó, o inimigo conhecendo a vida dele, aí foi envergonhar o irmão lá no culto, né? Mas, meus irmãos, quando a gente anda em obediência, conforme a Bíblia, vai acontecer que nem aconteceu com Daniel. Os homens vão procurar defeito e não vai encontrar. Aleluia. Vão procurar alguma coisa para lhe acusar, mas não tem como acusar, porque esse homem é muito fiel. Esse homem é muito crente. Aí é um homem crente, uma mulher crente. Então, irmãos, se possamos nesta noite sair daqui mais consciente da nossa responsabilidade de guardarmos a palavra de Deus, como disse o salmista: "Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti." Amém, irmãos? Então agradeço a oportunidade, com as orações da igreja, que continue orando por nós. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar uns pelos outros, assim como a Bíblia ensina. Paulo nos ensina: orar uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, irmão. Graças a Deus por esta palavra, né, da parte de Deus. E que a gente guarde em nossos corações para a nossa meditação e regra de fé. Eu creio que Deus tem falado necessário.